escreveram a Kardec, isto era tudo que podia ser dito. Bem, mas aí Kardec não fica triste e vai para a pergunta 84, que você vai ver logo aí. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Ah, vejam só. Nós vemos Kardec interessado em descobrir quem são os espíritos. E o que ele pôde perguntar e os espíritos responder, parece que ele já está, na natureza dos espíritos, está razoavelmente satisfeito. Mas agora ele quer perguntar sobre onde estão esses espíritos. Eles existem fora desse mundo que nós conhecemos? Existe um mundo onde eles ficam? Como que são essas coisas? Nós vemos este mundo material, estamos vivos nele, estamos andando, trabalhando, vivendo, morando. E os espíritos? Tem um outro lugar? Eles ficam com a gente? Como que é isto? Aí, vamos ver o que os nossos queridos espíritos superiores respondem? Vamos lá. Resposta 84. Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Ah, então, olha só. Kardec está agora entendendo que além do mundo físico, existe o que eles chamam de mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. As inteligências sem corpo material, sem corpo físico. Como, aliás, os espíritos tinham dito nas questões anteriores, que os espíritos, na verdade, não eram imateriais. Talvez fosse melhor chamá-los de incorpóreos. Então, o mundo das inteligências incorpóreas, que não tem este corpo, não tem essa densidade física como a nossa. Existe, então, uma outra estrutura, fora desta estrutura física, na qual os espíritos vivem. Kardec deve estar ficando assim, quero saber mais. E ele vai continuar perguntando. Vamos para a pergunta seguinte? Na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? Interessante. Há dois mundos, segundo os espíritos disseram, não é? Dois. O mundo dos espíritos, onde estão as inteligências incorpóreas, e o mundo dos homens, o mundo físico, o mundo material. Bom, já que existem ambos, Kardec quer saber, na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? Qual dos dois é o mais importante? O mundo material onde nós estamos vivendo ou o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, onde estão aqueles que não têm corpo? Vamos ver o que os espíritos respondem a Kardec? Veja aí no próximo slide. O mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. Veja que revelação os espíritos estão fazendo nesse momento. É uma revelação. Nós pensamos que o mundo físico é o centro do universo. Inclusive a Terra foi considerada o centro do universo por séculos, por quase milênios, nas concepções da ciência. Mas os espíritos estão dizendo, o mundo espírita é o principal. Ele existe antes e depois do mundo material. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. O mundo invisível é a base, é o alicerce, é a água do aquário, onde nós peixinhos estamos nadando. Na verdade é o mundo verdadeiro, né? É o mundo real, o mundo é o mundo da verdade. O mundo espírita é o mundo de onde nós viemos e é para onde vamos voltar. E isto é muito revelador. Porque você já percebeu, querida irmã, querido irmão, como nós vivemos quase uma vida inteirinha sem pensar nele? Vivemos querendo mudar as roupas, mudar os carros, mudar a casa, mudar o penteado, mudar o estilo, mudar os músculos, mudar os nossos entornos e nos esquecemos deste outro mundo, que é de onde viemos, para onde vamos voltar, e que é o verdadeiro. Quanto de mundo espírita, o mundo dos espíritos, hoje, você pensou desde que acordou? O que você pensou a respeito? Você meditou que poderá ser que até o fim deste dia nós estejamos do outro lado, vendo o que é a verdade? Ou não? Estamos vivendo para o bife do almoço, para o cafezinho da tarde, para a sopa do jantar e esperando a noite para dormir e acordar no dia seguinte para mais um dia de trabalho. Então, percebam que o mundo espírita é o mundo principal.
Não queremos com isso dizer que nós não devamos viver o mundo material como ele nos pede para sobrevivermos e construir o nosso saber. Mas estamos dizendo que nós só vivemos isto geralmente. Esquecemos do que é o principal. E quando vamos nos dar conta, quando chega a sororoca da morte, a pessoa está lá na UTI, né? Está lá, aí é que vai pensar no outro mundo, né? Não vai ter jeito. Aí já é tarde. Aí não dá para descobrir nada na sororoca. Aí já está com a passagem marcada, o voo já está saindo. Ou já está aterrissando, né? Já. No caixão, debaixo da terra. Pergunta seguinte. Vambora. Vamos lá, que tem coisas interessantes. Isso. Pergunta 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Então, já que o mundo corpóreo não é o principal, o mundo espírita é o principal, Kardec quer saber. Mas essa importância é tão grande assim, que poderia ter acontecido do mundo físico nunca ter existido? E isso não teria abalado em nada o mundo espírita? Pode acontecer isso? Pergunta Kardec. Vamos ver o que... Aliás, Solange, isso daí é a pergunta que foi feita, não é? Pois é, o mundo corpóreo pode deixar de existir um dia? O mundo corpóreo pode um dia deixar de existir? É a pergunta que Kardec fez. Tem algumas pessoas que já responderam pra gente aqui, então, André. Olha lá, a Camila, muito esperta, foi lá fazer a pergunta isca, pegou justamente essa questão. O mundo físico pode deixar de existir sem que isso altere o mundo da verdade? É o que Kardec perguntou e que a Camila Lopes também perguntou para você lá no Facebook. Você já deu a sua resposta? Você já pôs o seu joinha no nosso programa aí no YouTube? Já compartilhou com seus amigos? Então, vamos ver o que os espíritos responderam? Depois a gente vai falar das respostas que nos deram aqui. Temos uma resposta até Isso, agora. da Catarina. A Catarina acertou a mosca. Vamos lá. Vamos ver a resposta. Sim, eles são independentes. Sim! Vejam só, você quer trocar sua Porsche por essa caixa de fósforo? A resposta foi sim! Lembra daquele programinha que a gente via na televisão? Os espíritos respondem sem medo. O mundo físico poderia ter deixado de existir sem afetar o mundo espírita? Sim, poderia. Eles são independentes. Veja aí o texto que agora eu não vou interromper mais a Solange na leitura. Vai lá, Solange. No entanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Veja só que legal. O mundo físico não depende do mundo espírita. Para existir, ele pode não ter existido nunca, ou poderia nunca ter existido. Mas, existindo materialmente falando, tanto o mundo físico quanto o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, eles interagem um sobre o outro incessantemente. O mundo físico e o mundo espírita são faces da mesma moeda, vamos chamar assim. Aquilo que acontece em um repercute no outro e o que acontece no outro atinge o um. Porque são ambientes nos quais estão estagiando as almas. Né? Estão interligados. Nós vimos, por exemplo, no livro Nosso Lar, você pode acompanhar a leitura e o comentário do livro que nós fizemos no nosso programa O Espírito da Letra. O livro Nosso Lar traz uma revelação interessante, lá mais ou menos na parte final, quando o governador da cidade precisa acalmar os moradores da cidade Nosso Lar, porque está acontecendo a aproximação da Segunda Guerra Mundial, e eles estão afoitos lá pela situação da guerra na Terra. A guerra na Terra está alvoroçando as entidades que estão em Nosso Lar. O governador da cidade precisa emitir um comunicado público para que todos se asserenem, todos se acalmem, porque são contingências evolutivas dos dois lados da vida. É interessante ver isto. E nós vamos ver em inúmeras passagens como estão interligadas as duas realidades. Você, porém, não vai ficar sem Kardec, porque Kardec continua